vivido as nossas vidas, né? É por Ele, é para Ele, né? A gente tem que analisar. Eu vou falar assim, coisas que eu venho aprendendo na minha vida, né? As minhas lições. Porque se eu falar o que eu não sei, o que eu não vivo, eu estaria sendo hipócrita, né? Demagoga, pregando o que eu não vivo para vocês. E assim, eu tenho 11 anos de reconciliada, né? Eu aceitei, eu não cresci no Evangelho, mas para a misericórdia de Deus, né? Ele me chamou para servir a Ele, né? Isso. E nós temos que saber, se nós estamos vivendo as nossas vidas para Deus, nós estamos vivendo as nossas vidas por Deus, né? Ou estamos vivendo para nós? Porque existe uma grande diferença. E isso vira um impasse muito grande entre o espírito e a carne. Entre o espírito e a carne. Aleluia, glória a Deus. Porque nós temos um manual. O manual é a palavra de Deus. A partir de Atos não, a Bíblia toda, mas a partir de Mateus ele é mais específico, né? Porque no Velho Testamento vem muito por parábolas, mas o Novo ele é mais específico. E lá ele vem nos falando, né? Como devemos. Obrigada. É o remédio, gente. Fala. Sei lá. E lá ele vem nos falando como devemos seguir, né? E nisso, em Romanos também, no 12, né? No próximo capítulo, no 12, a partir do versículo 2, diz assim: não amoldeis aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque para que a gente viva uma vida por Deus, para Deus e por causa de Deus, nós temos que ser transformados, né? E é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra, não sou eu, não é minha vizinha Nise, não é o meu pastor, por mais que eles sejam bênçãos nas nossas vidas, não são eles, somos nós, nos colocarmos na nossa posição e estarmos sensíveis, estarmos dispostos, porque a gente escuta a voz do Espírito Santo, a gente só não quer aceitar o que ele tem para nossas vidas, porque eu particularmente sou uma pessoa muito estressada, essa é a verdade, e isso é uma luta minha com a minha carne. Isso é uma luta minha com a minha carne, tá entendendo? Então é todos os dias. Às vezes eu me estresso com coisas que não é para me estressar. Mas, tipo assim, cada ser humano tem a sua personalidade, o seu caráter, aquela coisa que foi moldada da infância. Às vezes não foram coisas boas, né? Principalmente para quem não cresceu num lar cristão, não tem uma base muito boa. Mas isso é uma luta diária. Então a gente tem que todo dia quebrar isso, né? Eu quebro todo dia. Tem hábitos nossos, nós temos que nos vigiar constantemente. Tem hábitos nossos de fazer aquilo que a gente tem que se policiar. É tipo, todo dia, como uma empresa tem um fiscal, todo dia nós temos que ser o nosso próprio fiscal, todo dia a gente tem que ir ali naqueles pontos e não cometer aqueles erros. E isso não é impossível, né? O próprio Jesus, como a Bíblia nos fala, ele veio 100% homem. Se ele veio 100% homem, é porque ele veio assim, para nos mostrar que é possível vivermos como Ele, basta querermos, é quebrar o nosso eu, é quando a gente está na fila de alguma coisa, a pessoa vem com alguma afronta para a gente, dá vontade sim da gente chegar e falar, responder à altura, da ignorância ou da arrogância ou da mal educação, dá vontade, mas aí a gente vai quebrar o nosso eu, porque nós temos que ser a luz no meio dessas trevas, né? E para nós termos a luz, nós temos que demonstrar amor, empatia, compaixão, não é isso? Então, nós temos que ter esse comportamento, nós temos que ser transformados através do Espírito. No nosso trabalho, nós temos que observar isso, no nosso casamento, principalmente, porque
A sociedade é formada por famílias. Se todos os casamentos do mundo não forem bem, toda a sociedade estará destruída, não é isso? Então é papel de cada um de nós. A Bíblia nos fala, principalmente para as mulheres, que para a gente é mais puxado, né? É mais puxado, que teve uma época que eu estava lendo o papel da mulher, que eu disse, Deus, é pesado. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei assim. Poxa, meu Deus, é pesado para a gente mulher, né? Mas não é impossível, né? Glória a Deus. Então, o nosso casamento nós temos que vigiar bastante, bastante. Vigiar, orar pelos nossos maridos. Eu particularmente oro muito, principalmente quando ele sai para trabalhar. Peço a Deus sabedoria por várias razões. Não só pela razão dele ir ser um serviço perigoso, porque ele é eletricista, né? Realmente tem perigo. Mas não só por isso, mas pela carne. Pelo homem em si, porque ele entra em casas, tem mulheres, a gente mesmo está nas nossas casas, tem horas que a gente está com short, com a camiseta, essas coisas, né? Imagine nossos maridos, dependendo do serviço, claro, entrar em uma casa e tá a mulher lá de shortinho, né, de camisetinha. É uma luta contra a carne, diariamente, e às vezes tem serviço que ele vai repetidamente naquele lugar. Então eu oro a Deus, para que Deus livre, dê sabedoria a ele. Quando ele sai, eu ainda digo, vigia, viu, irmão? Eu digo, irmão, porque ele tem que estar alerta também, né? Não é só eu orando em casa, né? Ele tem que vigiar. Então eu digo, irmão, vigie, preste atenção. Tem muitas mulheres, principalmente homens que têm carros, muitas mulheres oferecem, dá carona, essas coisas. Tudo isso é vigiar, é a gente orar, alertar os nossos esposos, mas com sabedoria, né? Isso a gente tem que ter prudência no nosso casamento, com os nossos filhos, que também não é fácil ser transformados. Porque eu estava fazendo um curso, vai ser engraçado. Eu estava fazendo um curso que eu amo fazer curso, né? A internet é uma bênção para quem sabe usar. Tem vários cursos gratuitos. E eu fiz vários cursos. Inclusive eu quero falar que eu fiz um curso sobre prevenção abuso sexual infantil, que se quiser eu venho aqui algum dia assim, sabe? E eu fiz um outro sobre, como eu disse que eu sou estressada, educar sem brigas. E no meio do curso, que eu grito um pouco as minhas filhas, né, porque me falta paciência. E no meio do curso, eu lá ia, minha filha teimando pra ir não e tomar banho. Aí eu dei um grito, aí meu esposo, e você não tá fazendo curso de educar sem briga? Está difícil, meu irmão, tenha paciência. Mas assim, a gente tem que procurar conhecimento, porque não é fácil. O mundo está mudando. O mundo que eu cresci não é o mundo que as minhas filhas estão crescendo, né? Então, além da nossa transformação, nós temos que trabalhar as nossas crianças, a transformação da vida delas. Criar mulheres com valores e homens também com valores. Porque eu vejo muitos pais e muitas mães criando, vamos dizer assim, um termo chulo, garanhões, né? E menininhas, como é o nome? Eu não vou falar essa palavra aqui que é pesada, mas as irmãs entenderam, né? E eu acho horrível. E nós temos que criar os valores e ensinar eles a passar esses valores também, né? Porque isso é muito importante para nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Porque quando nós partimos, essa igreja aqui vai estar cheia com os nossos filhos, para a honra e glória de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. E assim mesmo a nossa vizinhança, o nosso testemunho, tudo isso é transformação. Tem muitos cristãos que não estão dando um bom testemunho. Isso não provém de Deus. Isso não agrada a Deus. Isso não é bom para Deus de forma nenhuma. Bom testemunho não quer dizer que você sempre vai concordar com aquilo, mas é a forma com que você fala. Jesus não concordava com tudo nem com todos, mas ele tinha mansidão no falar, ele tinha sabedoria, então nós temos que ter sabedoria. Às vezes a pessoa faz uma coisa que está lhe incomodando, então você ora, né? Depois você vai conversar com a pessoa, porque a pessoa já pode estar tão atribulada que pode receber aquilo como se fosse uma bomba assim, né? Como já houve casos em Carmópolis de gente ser assassinada por causa de brigas de vizinho, né? Então nós temos que ter sabedoria, porque existe realmente determinados momentos que um incomoda o outro, por causa de usos e costumes, né? Então isso é papel nosso, cristão, sermos essa diferença na nossa sociedade, sermos transformados neste mundo mal, né? Neste mundo mal. E... Peraí, ainda vi?
E nós temos que sempre, nesse tempo das nossas vidas, nós estarmos sempre falando de Deus, porque o nosso chamado é esse. Eu compreendi tem pouco tempo a diferença entre o chamado e os dons, né? Porque o chamado todos nós temos, até as crianças, que o chamado é a gente ir para o mundo proclamar o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso chamado, é falar do Evangelho de Deus, é falar de Jesus Cristo. Nós temos que falar de Jesus Cristo em todos os momentos. E falar de Jesus Cristo não é somente falar de Jesus, é as nossas atitudes, é o nosso amor com o próximo. Isso é falar de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, passar na rua, aquela história do bom samaritano, né? Nós, como cristãos, passar direto, não ajudar, não ter um mínimo de empatia, isso não é falar do amor de Cristo, né? Empatia é aquela coisa de você ir lá se compadecer, tentar ajudar. Você pode não ter nada para ajudar, mas buscar alguém que possa. Chegar naquela pessoa e buscar alguém que possa ajudar. E ao ajudar não é só financeiramente, é com palavras, né? Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Isso é o amor de Cristo nas nossas vidas. E isso Deus tem me mostrado, tem me ensinado, tem me feito compreender o amor de Cristo nas nossas vidas. É isso, é a empatia ao próximo, principalmente nesses tempos, né? Tão loucos, tão conturbados, onde as pessoas estão realmente precisando de um abraço, não estão podendo ter. Então o abraço tem que ser com palavras, pelo celular. Evangelize pelo celular, como eu disse, a internet é uma bênção. Mande mensagens bíblicas, mande o que puder. Ah, mas aquela pessoa não é cristã, ela é bem daqueles extremos. Mande, irmãos. Deus não nos deu espírito de covardia. Mande, tenha coragem, manda aquela mensagem. Às vezes a gente nos priva por achar que a gente vai receber uma mensagem. Por que você está mandando essa mensagem para mim? Mas às vezes é aquilo que aquela pessoa falava. Houve um caso na igreja que uma irmã saiu muito magoada. E eu estava mandando mensagens. E eu vi que o número dela estava salvo lá e eu mandei. E ela mandou mensagem de volta. Ela disse: irmã, estava passando por alguns momentos assim. E isso foi exatamente o que Deus tinha para falar no coração dela. E ela disse: obrigada. Eu disse: não, sou eu. Ela disse: não, fui eu. Foi Deus que mandou para você. Aí ela: não, por causa eu disse: procura a tua igreja, irmã. Procure Jesus Cristo, não procure a placa, procure Jesus Cristo. O importante, quem salva não sou eu não, irmã. Quem salva é Jesus. Está entendendo? Então vamos sempre em tempo, em fora de tempo, falar, mostrar o amor de Deus nas nossas vidas, né? E isso é através das nossas atitudes, amém? Amém, né? E deixa eu pegar aqui. Abra em Tito, por favor. Aleluia. Aqui no livro de Tito, no capítulo 2, a partir do 1, né? Aqui tem basicamente de vários livros aqui que fala como devemos agir. Esse aqui eu achei bem muito interessante, né? Diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sábios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver. A sua maneira de viver. A não serem caluniadoras, nem escravizadas de muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, porém, oriente as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia, né? Versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade.
Use linguagem sábia contra a qual nada se pode dizer, mas que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Glória a Deus. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e procurem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Até aqui, irmãos. Aqui ele fala sobre os homens, né? Tipo um resumo, né? Porque aqui tem outros versículos que é mais compridos, né? E fala um resumo sobre como os homens devem se comportar, como as mulheres, os jovens, né? As mulheres mais idosas, as mulheres mais jovens, os idosos. E esse aqui sobre os escravos, isso serve para os nossos trabalhos, né? Os nossos trabalhos. Glória a Deus hoje que nós não temos mais escravidão, mas serve para os nossos trabalhos, porque nós temos que ser honestos, sim. E aqui no final até fala assim, né? Para que em tudo o ensino de Deus... Cadê aqui? E não roubem, mas mostrem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Senhor, né? Porque como é que um funcionário é um cristão, faz o que não presta no trabalho? Você acha que ele for falar de Deus, ele vai ter algum testemunho bom? Não vai, né? Nossa vida, nossa atitude diariamente é o nosso melhor testemunho. É a nossa melhor forma de falar da palavra de Deus, né? Eu escuto muitas pessoas cristãs falar assim, tem um debate muito forte sobre vestes, né? Principalmente feminina. E eu escuto muitas pessoas falarem e falar comigo assim de uma forma até bem forte, né? Não, que roupa não define caráter. Eu disse, realmente, não define. E você não é obrigado a vestir da cabeça aos pés, se cobrir da cabeça aos pés. Você é constrangido pelo Espírito Santo, pela transformação do Espírito Santo, porque você vai compreender que o seu corpo é templo do Espírito. Não que você tem que se cobrir para uma sociedade. É diferente a compreensão. Eu mudei as minhas formas de vestir, porque o Espírito Santo de Deus me transformou, me constrangeu e me fez compreender que o meu corpo é templo do Espírito. E o templo do Espírito é uma coisa muito importante. As pessoas brincam muito com o Espírito Santo, entendeu? Eu vejo muitas pessoas aí zombarem. Eu digo, Deus tem misericórdia, porque eu conheço uma pessoa que blasfemava muito contra o Espírito Santo, contra Deus, contra a palavra de Deus, e morreu terrivelmente. Tem uns 10 anos que essa pessoa morreu, mas ela zombava muito, não era brincadeira, e eu nem era cristã. E eu dizia, menina, respeite, que as coisas de Deus não é brincadeira. E zombava sem piedade. E morreu terrivelmente, entendeu? Então vamos ter prudência com relação a isso, vamos ter respeito, e mostrar para as pessoas terem respeito, e impor às pessoas também que tenham esse respeito pela palavra de Deus. E aqui no versículo 11 diz assim, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Glória a Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora para mim, para você, para todos nós, né? Que nós possamos, irmãos, sermos transformados diariamente, buscar entendimento e sabedoria. Para uma dona de casa não é fácil. Eu costumo botar a Bíblia falada. Porque meu tempo era tarde, mas com essas aulas em casa, meu tempo de leitura era tarde, mas com essas aulas em casa, meu irmão, 2 crianças para dar aula. Eu não tenho nem juízo para ler a Bíblia depois dessas meninas. Então eu boto de manhã que eu acordo enquanto estou lavando os pratos, porque basicamente elas acordam 11 e pouca, basicamente é meu tempo de silêncio. Então, digamos assim, a minha mente está vazia, é hora de receber a palavra. Né? E eu boto a Bíblia falada. Eu gosto da tradução de Cid Moreira, porque tem toda uma interpretação e parece que a gente está lá naquele ambiente. É maravilhoso, né? E foi um trabalho tão bem feito, como Deus é maravilhoso, que até o próprio Cid Moreira se converteu ao Evangelho gravando essa Bíblia, né? Para a glória de Deus. E, irmãs,
às vezes a gente realmente não tem tempo. Bote a Bíblia Falada é uma bênção, foi feita para os cegos, né? Mas é uma bênção para as nossas vidas também, porque a gente bota lá qualquer versículo. Às vezes eu tenho que estudar alguma coisa, eu boto o versículo lá, eu escuto, depois eu sento para ler só para complementar o estudo, mas é muito bom. E hoje em dia não tem desculpa, digamos assim, para dizer não leio, porque para quem não sabe ler tem a Bíblia, né, falada. Para quem não tem tempo, tem um fone. Realmente tem aquelas pessoas que não podem pegar no celular no trabalho, essas coisas. Mas, irmãos, vamos priorizar, porque os tempos tá chegando o tempo de Cristo, né? O tempo da sua volta. E os sinais estão cada vez mais claros, né? O tempo eu não sei, ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, repreenda, que não vem de Deus, né? Mas assim, irmãos, vamos nos dedicar mais à obra do Senhor, porque eu acredito, Andréia, não está na Bíblia, né? Vamos deixar isso claro. Eu acredito que isso que está acontecendo na nação é a mão do Senhor. É a permissão, mas é a mão do Senhor para que o povo se aproxime dele. Para que a nação mundial se aproxime de Cristo. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas meu marido pesquisa muito sobre a questão da perseguição cristã no mundo. E está muito grande, está muito próximo, irmão. Está nas nossas fronteiras. E aí nós estamos preparados para sofrer essa perseguição que os mártires estão sofrendo lá. Porque até então era no Japão, era na Síria. São lugares de mais de 34 horas de viagem de avião, que é o meio de transporte mais rápido. Mas estão aqui, meus irmãos, nas nossas fronteiras. Está na Venezuela, na Bolívia, na Argentina. São fronteiras da gente aqui, olha. No Chile. Está muito próximo, irmão. Então vamos nos aproximar de Deus. Porque se for chegada a nossa hora, nós sabemos para onde vamos. Porque, irmãos, eu vou dizer que um medo meu era não saber para onde é que eu ia. Que eu dizia, meu Deus, que é isso? Como é que eu estou assim? Está repreendida. Aí, olha, Bíblia. Palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê isso aqui, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem convicção de para onde nós vamos, mas a gente temos paz de espírito. Paz de espírito, eu acho que é uma das melhores coisas, porque hoje mesmo eu passei com as minhas filhas doentes e foi gripe, foi resfriada, irmãos. Mas hoje tudo que é gripe é Covid, né? Que minha menina tem alergia, tem adenoide. Quem tem criança sabe que é isso. Mas foi isso. Mas a gente fica naquela. O Covid começa com a gripe, né? Então eu estava com a paz no meu espírito, no tanto que tem famílias que se isolam uns dos outros dentro da própria casa. Não questiono. Mas eu disse, aí Danila até botava máscara, meu marido botava máscara, tira essa máscara que se for vai todo mundo para a glória. Tira e vai todo mundo para a glória, e a gente vai para a casa do Pai. Porque eu estou cada dia mais me aprofundando na palavra de Deus. E isso é muito bom, porque nos dá confiança no Senhor. Não é confiança na medicina, não é confiança no presidente, não é confiança em ordem nenhuma, na ordem mundial, porque vai ter tudo em paz, não é confiança em prefeita, não é confiança na vacina. Não. A confiança em Deus. Se eu for pegar, eu estou tomando todas as precauções que o Ministério da Saúde manda. Mas eu não estou louca, porque tudo é o tempo de Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore que não seja da permissão do Senhor. Então, se alguém, algum ente querido seu, irmão, eu não sei, você pode estar sofrendo com a perda de alguém, Deus conforta o seu coração, mas se essa pessoa partiu, foi porque foi permissão de Deus. Porque nem o diabo tem poder para tirar a vida de ninguém. Ele não tem. Ele não tem. E a prova está aí, o livro de Jó. Ele foi até onde Deus permitiu. Só foi até ali. Dali, ele não foi não. E ele ainda tem que ir na presença de Deus para pedir permissão. Porque ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada. Vocês estão entendendo? Então, porque esse medo não existe. Assim, eu vejo cristãos com medo que eu digo, meu Deus, não é coerente com a palavra de Deus. Não é racional. Não
é bíblico, digamos assim, não é bíblico. Né? Então, que nós vimos cada dia, assim, buscar a Deus. Tenho dificuldade de ler, não tenho tempo, bote a Bíblia falada, bote como se bota uma música. Às vezes a gente escuta tanta música o dia todo, músicas egocêntricas falando de mim, que Deus vai me honrar, que Deus vai me botar lá em cima. Pode para ouvir a palavra de Deus, irmãos, que é melhor, que é mais edificante para as nossas almas. Não que a música não possa ouvir, mas vamos usar o nosso tempo para ouvir a Deus, para nos dedicarmos a Deus, porque os tempos estão acabando, né? Está chegando o tempo da vinda de Jesus Cristo. Como nós estaremos? E vamos proclamar o Evangelho, irmãos. Vamos proclamar, porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Tem muitos irmãos que ficam preocupados com cargos na igreja. Eu digo, meu irmão, não é tempo disso não. É tempo de buscar o reino de Deus. Procurar cargo. Eu mesmo me perguntava assim, né? Senhor, qual é o meu chamado? Antes de eu ter essa compreensão, né? Eu dizia, meu Deus, qual é o meu chamado? Porque eu compreendia chamado como pastor, né? Evangelista, essas coisas. Mas isso são os dons que Deus vai dando, o dom da palavra. E aí ele vai se torna um pastor, porque Deus vai dando os dons a ele, né? De missionária, dom de cura. Tudo isso são dons espirituais que vai acarretando aquilo e, querendo ou não, vai, no corpo eclesiástico da igreja, vai dando esses encargos, né? Pastores, missionárias, diaconisas. Mas o chamado é para todos, é proclamar o Evangelho de Cristo. Então, que nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo na nossa cidade, porque a nossa cidade precisa de Jesus. Tem muitas pessoas, por incrível que pareça, eu estava em um determinado evento aqui em Carmópolis, e uma mulher estudada, muito bem instruída, ela disse bem assim, tinha um grupo cristão e um grupo de outras religiões, inclusive uns católicos, né? Porque eu acredito que tem gente que não era católica. E aí ela disse bem assim, vamos rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Aí rezava o Pai Nosso, né? Na Ave Maria eu fiquei aqui na minha e ela disse bem assim, peçam para... Elas vão pedir para... Ela falou o nome de um santo, que agora eu não me recordo. Para Maria. Elas vão pedir para Maria, não sei o que lá. E os evangélicos, porque tinha um grupo que era bem conhecido, né? Que sabiam que nós éramos cristãos. Elas disse, vocês peçam para quem vocês acreditam. Eu só não acredito. Essa mulher, o que a gente acredita? Eu só não acredito que essa mulher não sabe. Isso está repreendido. Jesus Cristo, meu irmão, nosso Salvador. Aí eu fiquei assim, eu só não acredito que... Eu disse, será que é porque... Aí depois eu fiquei assimilado, disse, é o menino Jesus, né? Não é o homem. Na católica é o menino Jesus. Hoje que eles estão mudando um pouco, né? Que se a gente for olhar, eles já dão a graça e a paz, né? Do Senhor. Eles falam em língua e outras coisas. Mas eu disse, eu não acredito que essa mulher não sabe. Só que era o quê? O menino Jesus, a criança, né? E a própria nossa Carmópolis precisa ser evangelizada, irmãos. Então vamos falar do amor de Deus. Vamos sim para aquele irmão, para aquela amiga nossa. Eu não sei se algumas pessoas eu sei aqui que são convertidas assim, não nasceram em berço cristão, né? Tem aquele amigo antigo, vamos mandar mensagens, né, para eles, para evangelizar, né? Vamos ser transformados, porque também não adianta a gente não sermos transformados e querer falar do amor de Deus para aquela pessoa, porque a pessoa vai dizer, o quê? Qual o moral que você tem para falar qualquer coisa, né? Qual o exemplo que você dá? Então nós precisamos ser transformados para transformar as pessoas e chamar para o Evangelho de Cristo. Amém? Irmãos, eu não sei se os irmãos receberam, né, da parte de Deus, mas eu agradeço a rica oportunidade e vou procurar a cada dia mais buscar ao Senhor e gostaria que os irmãos também fizessem o mesmo, porque é para nosso crescimento espiritual. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Quero agradecer a irmã André